com o Simão. Aleluia. Uma empreitada maravilhosa. A gente sempre fica nervoso, né, Simão? Mas Deus ele é maravilhoso, tanto no pensar como no agir. Então nós queremos que o Simão vai trazer uma palavra poderosa da parte do Senhor para os nossos corações hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, quero consagrar a Ti nessa hora a vida do nosso querido Simão. Que o Senhor possa usar ele, ó Pai, com ousadia e graça, para que ele possa pregar a Tua palavra sem medo, ó Pai, mas com autoridade no Espírito Santo do Senhor. E quem crê diz amém, amém, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão bem? Amém. Rapaz, que missão difícil depois que o pastor pega no microfone. Vai ser difícil. Mas a gente não está aqui, não é por mim, não é pelo pastor, mas sim pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. A igreja estava lotada, mas era só criança. Eu não estou vendo mais ninguém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, pastor. Mas as crianças são nosso futuro, né? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Espero que seja de muito proveito. E eu não sei se todos que aqui estavam no culto passado. O pastor Guilherme ele falou sobre sonhos que foram frustrados, sobre sonhos que foram por uma vida sonhados, mas Deus ele mudou os planos. E não foi bem como sonharam, mas foi como Deus escreveu. E com essa temática, eu pensei numa coisa: se hoje Deus aparecesse para você, para cada um de vocês, e Ele chegasse e falasse assim: o que é que você quer? Pede que eu vou te dar. O que provavelmente a gente diria a Deus? O que a gente pediria a Deus? Se fosse o inverso, se não fosse a gente sonhando, se fosse Deus te concedendo algo. Eu queria convidar os irmãos para que a gente pudesse discutir um pouquinho sobre esse assunto. Quem tiver a sua Bíblia, vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 3. Esse vai ter o seu texto base para que a gente possa discorrer esse assunto. Amém? Glória a Deus. Amém. 1 Reis, capítulo de número 3. 1 Reis 3. Vou começar do versículo 3 até o versículo 15. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ele diz assim: Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça o que quiser, e eu lhe darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui, no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos teus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, e darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém
ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Amém? Um pouco longo, né, o texto, mas é interessante a gente observar que Salomão, ele estava vindo após o reinado do seu pai Davi, né? Que houveram muitas batalhas, houveram muitos desafios, mas o rei Davi, ele sempre foi um homem muito temente a Deus, né? E por isso ele ganhou várias batalhas. O Senhor estava sempre com ele, sempre abençoando. E quando foi a vez de Salomão, quando foi passar o cajado para Salomão, né? Foi passar a coroa para Salomão, Salomão se viu numa situação de que ele não estava pronto. Ele falou: meu Deus, e agora? Quem sou eu para governar esse povo imenso, esse povo de Deus? E hoje, se a gente for olhar para os dias de hoje, nós pegamos as nossas vontades e os nossos desejos e geralmente as pessoas falam assim: ele que se dane, eu quero a minha bênção. Então Salomão, ele teve um encontro com o Senhor, e o Senhor, ele ofereceu para ele: Salomão, pede, o que você quer? E ele poderia ter: eu quero riqueza, eu quero, se fosse nos dias de hoje, né, eu quero uma Lamborghini, eu quero um helicóptero, eu quero voar. Não importa se os outros vão se dar mal. Mas Salomão, ele pediu para continuar o reinado do pai dele. Ele pediu para continuar cuidando do povo de Deus, o povo de Israel. E isso agradou muito o Senhor, porque ele não estava olhando somente para ele estava olhando para o povo. Nessa sala, nesse auditório, a única pessoa que eu não vejo sou eu mesmo. Eu sou feito para olhar para vocês, sou feito para olhar para frente, para o meu próximo. Quando Deus, ele capacita alguém com um dom espiritual, seja ele o dom de curar, seja ele o dom de ministrar, de ensinar, ele está dando esse presente para que esse presente possa ser dado para uma outra pessoa. Então a pessoa, ela não fica com o presente, ela pega o presente e dá para o outro, porque não é a vontade de Deus que seja represado em nós. Deus, ele está sempre falando: flui, pega e passa, cuida do teu próximo, olha para o próximo. O próprio Nicodemos, quando esteve com Jesus, ele perguntou para Jesus quais são os mandamentos mais importantes. O Senhor falou que é para ele: amar o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e amar o próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, aqui a gente está olhando aqui por algo que Salomão teve uma chance, um cheque em branco de Deus, e ele não desperdiçou. Ele agradou tanto ao Senhor que o Senhor concedeu para ele todas as outras coisas, como diz Mateus 6,33, né? Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Irmãos, o que é a sabedoria que Salomão pediu? A sabedoria, nós sabemos que a palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, não é isso? Então, o princípio da sabedoria é temer a Deus. A sabedoria, a palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 1, versículo 5, que todo aquele que pede sabedoria, Deus se agrada e dá de bom grado. Todo aquele que pede sabedoria. Qualquer um pode pedir sabedoria? Qualquer um pode pedir sabedoria, mas eu digo a vocês que a sabedoria é algo espiritual. Porque para você pedir para Deus, você precisa o quê? Orar. Você precisa orar. Então, basta você orar, que você já está se tornando uma pessoa espiritual para receber algo de Deus. Você não precisa ser um super-herói. Você pode falar com Deus a qualquer momento. E o Senhor, ele concede a todo aquele que pede sabedoria. A sabedoria, para que não fique só nas minhas palavras, a sabedoria, eu vou ler aqui em Provérbios,
ela diz o seguinte: o que é sabedoria? Temer, lá em Provérbios 8, versículo 13, ele diz assim: temer o Senhor é odiar o mal. Odeia o orgulho e a arrogância, e o mau comportamento, e o falar perverso. Então, o princípio da sabedoria é temer o Senhor. E temer o Senhor é odiar o mal. Se você fala com o Senhor, mas você pratica o mal, a sabedoria não está em você. O temor do Senhor não está em você. Se você tem um coração orgulhoso, se você não perdoa, se é difícil de perdoar, se é difícil de se colocar numa situação onde você precisa reconhecer um erro, onde você precisa ajudar alguém, você fica com aquele coração orgulhoso, você não está temendo o Senhor. Todo aquele que é arrogante, aquele que tem um comportamento ruim e fala mal, a palavra do Senhor diz que esse não teme o Senhor. Então, temer o Senhor é fazer o que o Senhor fala para fazer, é pensar como o Senhor pensa sobre o seu povo. E isso é temer o Senhor. Isso é temer o Senhor. Irmãos, eu queria dizer também que a inteligência, existe uma grande diferença entre a sabedoria divina, que vem de Deus, que vem do céu, para a inteligência. A inteligência é algo que pode ser adquirido com estudo, e a sabedoria não. O inteligente, ele consegue sair de um buraco que um sábio jamais cairia. Jamais cairia nesse buraco. Vocês conseguem perceber que existe uma grande diferença em ser sábio e ser inteligente, porque é algo que vem do Senhor. Ser sábio também, ele não te evita problema. Na verdade, ele vai te trazer problemas para que a sua sabedoria seja testada. Salomão, quando começou o seu reinado, logo após a sabedoria ser concedida a ele, ele foi provado. Eu sei que os irmãos já sabem, mas certa vez, duas mulheres, elas tiveram um filho, em questão de 3 dias, uma da outra. E uma dessas mulheres, ela sentou em cima do filho e acabou que o filho faleceu. E ela pegou o filho da outra e falou: não, esse aqui é o meu filho. E após toda aquela confusão, elas foram levadas a Salomão, para que Salomão decidisse o destino daquelas mulheres e daquelas crianças, daquela criança que estava viva. E o Senhor, usando de sabedoria para com Salomão, ele falou o seguinte: pega essa criança e vamos fazer o seguinte, vamos dividir ao meio. Dá uma parte para uma e uma parte para outra. E a mãe verdadeira, ela falou o seguinte: não precisa. Dá o filho para ela. Entrega para ela. Enquanto a outra dizia: corta, pode cortar. Então, Salomão, com toda a sua sabedoria, ele pôde perceber quem era a mãe verdadeira. A mãe verdadeira daquela criança. E isso é a sabedoria. Eu queria dar um testemunho também, que esses dias eu fui provado com a sabedoria. Os irmãos creem? Amém. A senhora, minha esposa, me mandou uma mensagem. Sobrou para mim. Aonde é que você está? E eu disse: eu estou cortando o cabelo. E ela falou assim: mas deve ser bom demais sair, não dá satisfação para ninguém. É bom demais desse jeito. Eu disse: você sabe muito bem como é. E ela disse assim para mim, muito carinhosamente: vai tomar lá naquele lugar. E o Senhor me lembrou a palavra de Provérbios 19:11, que diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. E eu respondi: eu também te amo. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Isso é sabedoria, irmãos. Isso é sabedoria. Glória a Deus. Brincadeiras à parte, irmãos. A sabedoria,
é algo que ela vem sendo adquirido com o tempo. Ela não é igual uma unção que vem e ela permanece em você. Ela não é igual uma unção. Porque a unção, existem pessoas que recebem a unção do Senhor e mesmo em pecado, elas vão estar lá pregando, elas vão estar falando, né? Foi concedido, o Senhor deu, a unção não sai. Já a sabedoria, ela vem sendo adquirida com o tempo. Quanto mais você está perto do Senhor, quanto mais você busca a palavra do Senhor, quanto mais você pensa como o Senhor pensava, quanto mais você se alimenta da palavra viva, mais sábio você fica. Amém? Glória a Deus. A sabedoria é algo incrível, irmãos. O próprio Senhor Jesus, ele não veio pronto. Adão veio pronto, mas o Senhor Jesus, ele foi, à medida que ele ia crescendo em estatura, ele ia crescendo em sabedoria e em graça, né? O próprio Senhor nos ensina isso, né? Eu gostaria também que não ficasse só nas minhas palavras. Eu queria ler alguns provérbios. Os irmãos permitem que eu possa ler alguns provérbios? Separei alguns aqui. São muito importantes. E eu sei que a maioria sabe, mas os provérbios, eles foram escritos pelo homem mais sábio que já pisou nesse mundo. Foi escrito por Salomão. E ele nos coloca algumas advertências aqui sobre a sabedoria. Em Provérbios 1:23, ele diz assim: se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Imagina pensarmos como Deus pensa. Incrível, né? O Provérbios 2, ele fala um pouquinho sobre o valor da sabedoria. Eu queria ler esse daqui, ele é um pouquinho mais longo, mas vale muito a pena. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria de sua boca e procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo. Protege quem anda com a integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável para a tua alma. Não mais distante, no capítulo 3, como é feliz o homem que acha a sabedoria. O homem que obtém o entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais precisa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, a todas as suas veredas são paz. Irmãos, nos dias de hoje, principalmente nesse país, que é um país muito consumista, as pessoas elas têm deixado de buscar o Senhor para ir atrás do dinheiro. Eu não vou nem falar do pão de cada dia, porque o pão de cada dia o Senhor provê, né? Mesmo que te falte recursos, o Senhor vai te prover o pão. Mas a palavra do Senhor, ela está o tempo todo falando: busque o Senhor em primeiro lugar, que todas as outras coisas eu vou te acrescentar. Não deixa que o dinheiro seja o mais importante na sua vida, porque Salomão podia ter pedido para ser o homem mais rico do mundo, mas ele pediu a sabedoria do Senhor e ele foi concedido ser o homem mais rico do mundo. Até hoje ninguém foi mais rico do que Salomão e pelo que a palavra diz, nunca será. Ninguém nunca chegará aos pés de Salomão, porque o que ele pediu agradou muito ao Senhor.
um tempo atrás, irmãos, eu não tinha sabedoria, eu não buscava o Senhor e me faltava um monte de coisa. Quando o Senhor ele entrou na minha vida, minha esposa ela é testemunha disso, eu comecei a me interessar tanto pelo Senhor, a entender tanto a mente do Senhor, eu fui ficando, na verdade, negligente com o trabalho e com os meus cursos. Mas eu falei, eu preciso aprender do Senhor primeiro. E se Ele quiser prover, Ele vai prover. E, irmãos, Ele tem provido. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Antes de você pedir, Ele já sabe o que você vai pedir. Antes da palavra chegar à sua boca, Ele já sabe o que você vai pedir. Antes dela chegar na sua mente, Ele já sabe o que você precisa, Ele já sabe da sua necessidade. Mas Ele quer ver o teu comportamento, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir da tua boca: Senhor, dai-me sabedoria. Dai-me sabedoria para entender o que é preciso fazer, qual é o caminho que eu devo tomar. Não quero me alongar muito, mas eu preciso ainda ler um pouquinho mais de Provérbios. Porque Provérbios ele também tem um chamado à sabedoria. No capítulo 8 ele vai dizer assim: prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar se compara a ela. Imagina a gente se deparar com tantas riquezas, pedras preciosas, e a gente ouvir a palavra do Senhor falando que a sabedoria vale mais do que todo e qualquer ouro que existe nessa terra. E outra, é grátis. Você pode pedir e você vai receber. Peça que você vai receber. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça douradoras. Meu fruto é o melhor do que o ouro puro. O que eu ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo aos seus tesouros. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor é maravilhosa, irmãos. E ela nos diz, ela nos dá conforto, como foi falado aqui pelo pastor. Ela nos coloca num local de descanso. A palavra diz que o sono pertence ao justo. Ao justo, irmãos. Durma. Não se acabe, não deixe a sua vida passar trabalhando. Durma, tire um tempo para a família, porque o Senhor ele provê. Eu sei que o Senhor ele trabalha personalizado com cada um de nós. Não é igual, né? Às vezes a gente pode estar questionando no nosso coração, mas eu sirvo ao Senhor e tem me faltado algumas coisas. Peça sabedoria ao Senhor que Ele vai te mostrar o que falta. Peça sabedoria que Ele vai te mostrar por onde andar. O Evangelho, ele é uma boa notícia. Ele é uma boa notícia. E essa boa notícia, ela nos mostra que nós poderemos morar com o nosso Senhor um dia. Mas que para isso nós precisamos também nos atentar para as palavras do Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender das nossas más condutas, para que a gente possa um dia estar com Ele. O Senhor Jesus, Ele é um exemplo vivo de como nós deveríamos ser e andar. O Senhor Jesus, Ele não precisava ser batizado, mas Ele foi batizado, que era para mostrar para nós como fazer. Marcos 16, ele diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Ele está mostrando o caminho. Se você crê mesmo, segue as minhas palavras, segue a minha instrução. Certa vez, os discípulos, eles estavam brigando para ver quem era o maior entre eles.
E o Senhor Jesus falou o quê? Aquele que quer ser maior é aquele que tem que servir, é aquele que tem que ser servo. Esse será o maior. O próprio Senhor Jesus lavou o pé de todos, né? Então, a gente consegue entender que o caminho para viver a vida cristã não é um caminho de egoísmo, não é um caminho só para a gente não deve concentrar e represar as nossas orações em nós mesmos. Nós temos que olhar para o outro, para a nossa família, para a nossa comunidade, para os nossos amigos, para o nosso pastor. Deixa eu achar aqui um versículo que eu gostaria de ler também. Eu não quero tomar muito tempo, não sei como é que está a questão do meu tempo aqui. A palavra do Senhor, ela diz lá em João 14, 21: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Todo aquele que diz amar o Senhor, a palavra está dizendo que quem ama mesmo observa o que a palavra está dizendo e os pratica. E todo aquele que pratica o que o Senhor Jesus está dizendo, ele vai ser amado também por Deus. Ele é amado pelo Pai. E de quebra, ele diz assim: todo aquele que isso faz, eu ainda vou me revelar a ele. Irmãos, depois que você tem um encontro com Jesus, não tem como voltar atrás. Depois que você tem um encontro com Jesus, tudo se faz novo. Você não tem saudade da vida que você tinha antes, porque é uma transformação que ela começa de dentro para fora. É uma transformação que ela vai começar e você nem vai perceber. Eu me lembro do meu tempo de metaleiro. Eu ia para academia, ficava ouvindo um rockzão lá bem pesado. E teve um dia que eu estava na academia e quando eu percebi, eu estava chorando lá na academia, louvando assim, e eu nem tinha entendido nada que estava acontecendo, mas era o Senhor que estava trabalhando no meu coração. Era o Senhor que dia após dia falava comigo, e Ele vinha e me mostrava as coisas que eu tinha que eliminar da minha vida para que eu pudesse prestar atenção na palavra dEle. Talvez você deve estar se perguntando: então você já está perfeito? Não, estou longe disso. Eu estou longe. Mas como Davi, ele errava, mas ele não voltava a errar nos mesmos erros. Davi, ele estava constantemente errando, mas não era no mesmo erro. E ele era tão temente ao Senhor que Deus o perdoava e falava: vamos, Davi, eu quero esse coração disposto a deixar o que é ruim. Deixar o que é ruim, o que não é certo. Vamos para a próxima. Porque nós somos todos imperfeitos. Todos nós temos defeitos. Se a gente parar para olhar para a vida do outro, eu mesmo, no comecinho da minha caminhada, eu olhava às vezes um defeitinho ali de alguém e falava: poxa, podia ser diferente, né? Aí o Senhor vinha no meu coração e falava assim: mas vem cá, tu também tem uns defeitinhos ali. Vamos olhar para o teu primeiro? Então a palavra que eu queria trazer para nós hoje é que a gente possa observar a palavra do Senhor com diligência, que a gente possa entender que existem coisas mais importantes do que o dinheiro, existem coisas mais importantes do que os nossos prazeres de agora. A palavra do Senhor, ela vai te trazer clareza para você viver uma vida que você nunca viveu na sua vida. Tem gente que fala: pô, mas ser evangélico é ruim demais, porque você é privado de tantas coisas. Irmãos, privado de quê? Nós somos privados de nada. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. A palavra do Senhor, ela me ensinou várias coisas: não roubar, não matar, não adulterar. Não pode beber? Meu amigo, o Senhor, Ele te dá discernimento para todas as coisas.
Eu bebia pra caramba. Beber é pecado? A palavra vai dizer que a embriaguez é pecado, mas para mim não dava mais. A partir do momento que eu nasci de novo, aquilo ali para mim já não valia mais a pena, porque me lembrava o meu eu antigamente. E eu vou ficar flertando com isso? Não, para mim não dá. Tem gente que bebe e não tem problema. Para mim tinha. Como eu disse, o Senhor ele trabalha de forma individual com cada um. Peça discernimento, peça sabedoria e Ele vai trabalhar no seu coração. Para finalizar, irmãos, eu queria dizer que Hebreus 9, 27, ele vai falar que nós temos apenas uma vida. E depois dessa vida, nós enfrentaremos o juízo. Nós não teremos uma outra oportunidade. É o que a palavra diz. Então, se apegue ao Senhor hoje. O dia da salvação é hoje. Não é para amanhã, não é daqui a meia hora, é hoje. É hoje. Eu não sei como você está, eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei os caminhos que te trouxeram aqui hoje, mas se você está aqui hoje, não foi porque você quis estar aqui hoje. Você foi atraído pelo Senhor. Você foi atraído pelo Senhor. Entrega a tua vida pelo Senhor. Crê que todas as coisas Ele vai te acrescentar. Crê que Ele é poderoso para fazer coisas que Ele ainda não fez na tua vida. Talvez vai ter coisas que você não quer mudar agora. Não se preocupa. O Senhor Ele vai falar ao seu coração. Todos nós precisamos ter um encontro com o Senhor. Todos nós. Peça a Ele e Ele vai te dar. Eu queria entregar essa mensagem por aqui, eu queria orar. Senhor, nosso Deus, Pai de eterna bondade e sabedoria, do Senhor provém todas as coisas, Senhor. Do Senhor provém todas as coisas e nós somos gratos, Senhor, por aqui estarmos reunidos em família, por podermos aprender um pouco mais da Tua palavra, por podermos escutar, Senhor, homens sábios. Eu tenho gostado tanto de andar com meu irmão Guilherme, tem me ensinado tanto. E assim nós devemos ser, andar com quem anda com Deus, com quem anda com o Senhor. Senhor, eu peço nessa manhã que o Senhor possa entrar na nossa vida, que o Senhor possa falar a cada coração aqui, que o Senhor possa instruir, que o Senhor possa vir com sabedoria a cada um, Senhor, que cada um possa sair daqui renovado, para mais uma semana que vai começar na Tua bondade. Obrigado pelos livramentos, Senhor, que vieram a nós e nós nem sabemos. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem operado e ainda vai operar em nossa vida. Senhor, opera na vida de cada um que aqui está. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo e nenhum preço poderá ser pago, Senhor, pelo que Tu fez por nós. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui está. Louvado seja o Teu santo e eterno nome. Espírito Santo, nos acompanha, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Obrigado. Amém.